Você segue conosco, Rede Verdade, está no ar. Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Segunda-feira, dia 10 de janeiro de 2022. Estamos ao vivo em mais uma edição do seu Rede Verdade, dentro da programação da sua TV Arapuã. No programa de hoje eu converso com o secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros, que vai estar aqui daqui a pouquinho, vai estar aqui comigo falando um pouco sobre esse cenário. Muita gente apreensiva com o aumento do número de casos aí da Covid. Quais são os reflexos disso? Para onde é que a gente deve se encaminhar aí em relação a esse cenário como um todo? Tem também a influenza A, as outras gripes, enfim. Qual é o cenário atual em relação a tudo isso? O Geraldo vai estar comigo daqui a pouquinho. Mas antes eu vou com as falas, né, e as informações que foram prestadas hoje pela manhã pelo governador João Azevedo, ele que reuniu a imprensa numa entrevista coletiva para poder fazer ali uma prestação de contas do seu governo, dos 3 anos do seu governo, e projetar aí o ano de 2022. Ele fez tudo isso no Espaço Cultural e a gente acompanha a partir de agora. Em primeiro lugar, o governador João Azevedo fez um agradecimento a toda a equipe e destacou aí alguns avanços na sua gestão. Começar um ano com uma prestação de serviço, uma prestação de contas dos serviços que nós realizamos ao longo desse tempo, de uma forma, eu diria, até inesperada, em função de tudo que nós vivemos nesses últimos anos, no mundo inteiro e, logicamente, aqui na Paraíba também não foi diferente. Eu não poderia começar a minha fala a não ser agradecendo a cada um que compõe esse governo, porque aqui, nessa revista, tem parte, não caberia tudo que foi realizado nesse governo, mas parte do que está aqui, vocês se sintam construtores disso aqui. Então, pode ter certeza absoluta que vai aqui o meu agradecimento ao esforço de cada um, porque eu sei que quando a gente passa aqui cada página dessa e tem um tema tratado e que vai da gestão e que precisa, para se atingir uma coisa que para algumas pessoas podem nem fazer muito sentido, essa coisa do único rateado do Nordeste, teve uma equipe extremamente competente de gestão fiscal dentro do Estado para que fizesse isso acontecer. Quando a gente vai olhando a infraestrutura, da mesma forma, teve uma equipe que se esforçou e se esforçou ao máximo para que tudo isso que está aqui pudesse acontecer. E assim sucessivamente. Aqui tem o suor, o esforço e o compromisso de cada secretário executivo, de cada funcionário do Estado. Então, vai aqui, primeiramente, o meu agradecimento por tudo isso que nós conseguimos. Então, muito obrigado a vocês. E nesse discurso, o governador João Azevedo também falou sobre os desafios enfrentados pela gestão estadual durante a pandemia do coronavírus, e ele fez críticas ao governo federal por, segundo ele, falta de apoio aqui no Estado. Todos nós sabemos que 2019 foi um ano extremamente complicado por conta de problemas seríssimos que tivemos aqui, principalmente na área de saúde, que tivemos que assumir toda a gestão da saúde de uma única vez, e fizemos isso, e fizemos com que a saúde continuasse funcionando, inclusive de maneira até melhor do que estava antes, muito melhor, sem que parasse, sem que houvesse nenhum dia de interrupção sequer, e tivemos ao mesmo tempo a capacidade de fazer com que o Estado continuasse a ser governado no rumo daquilo que estava estabelecido dentro do programa de governo e dentro das metas estabelecidas pelo governo. Se hoje a gente celebra os números da pandemia, no caso da Paraíba, isso se deu a coragem de lá atrás, em março de 2020, tomarmos medidas que para alguns eram estranhas.
que para alguns eram ditatoriais. Aliás, não era nem naquele tempo, ainda tem gente hoje que pensa assim. Mas, afinal de contas, tem gente que ainda pensa que a Terra é plana. Então, não é essa a preocupação que a gente tem que ter. Nós temos que ter a certeza de que nós estamos fazendo e traçando o melhor caminho, principalmente de enfrentamento dessa pandemia. Se a gente imaginava que antes da pandemia nós tínhamos 12 milhões de desempregados, passamos para 14 milhões e meio de desempregados. E hoje continuamos lutando ainda para sair dessa situação, porque a economia não deu resposta desse país. Não se tem um plano. Aliás, todo mundo já está cansado de plano econômico, mas não se tem pelo menos um direcionamento para onde a economia desse país vai. Não se sabe até hoje, o governo que está aí não apresentou absolutamente nada que desse ao povo desse país um mínimo de esperança. Esse é o problema que nós estamos vivendo no Brasil, enfrentando uma pandemia com negacionismo, onde se nega até a importância da vacina, e ao mesmo tempo você tem que resolver isso, transferindo para os estados a responsabilidade de levar e dar conta de tanta coisa. Então foi esse desafio que nós vivemos nesses últimos 2 anos. Tá aí, secretário Geraldo Medeiros, secretário de Estado da Saúde aqui da Paraíba, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Acaba de eu escutar o governador João Azevedo, para ficar com a frase dele, continuamos ainda lutando contra a Covid. Boa tarde. Boa tarde, Luiz, boa tarde aos telespectadores. A luta ainda não está totalmente vencida, nós temos aí um cenário que se aventa para janeiro, fevereiro e março, uma intensificação no número de contaminados no nosso estado, no país inteiro, né, em função da chegada dessa variante Ômicron, que tem um poder de propagação bem mais elevado do que a variante que predomina ainda no estado, que é a variante Delta, e associada a isso a epidemia do H3N2, da influenza, da gripe comum, através dessa variante Darwin, que foi detectada na Austrália, e que a vacina de abril de 2021 não protege contra a mesma. Então, temos de conviver até abril deste ano, quando chegarão as novas vacinas, já com a composição dessa variante, de conviver com essa epidemia. Daí a importância de manter o uso da máscara, preferencialmente a máscara N95 neste momento, por conta de que a possibilidade de você se contaminar com uma máscara N95 é de menos de 1%, se as duas pessoas estão utilizando a máscara. Se você tem uma pessoa, você tem 20% de possibilidade de se contaminar. Se as duas pessoas estão sem máscara, você tem uma possibilidade de 90% de se contaminar. Então, ambientes em que as pessoas ingerem bebida alcoólica e retiram as máscaras, ou qualquer outro tipo de ambiente que as pessoas relaxam no não uso da máscara, é um ambiente potencialmente altamente contaminador. Bom, secretário, só para quem está em casa nos acompanhar e tentar aqui também entender esse cenário. Contar o número de casos da Covid hoje não deveria ser algo que a gente não deveria se preocupar em função da promessa de que quando estivéssemos vacinados, a Covid deixará de ser uma doença que tem reflexos de gravidade. Por que não atingimos ainda a esse cumprimento dessa promessa? A previsão de transformar uma pandemia numa endemia, isto é, em termos poucos casos anualmente, que é o que ocorre com uma boa parte das doenças infecto-contagiosas, ela foi retardada, né, justamente por conta do surgimento das variantes. E essas variantes, elas decorrem justamente daquela população que não quer se vacinar, teimosamente não querem se vacinar, ou então aquelas pessoas que já tiveram a doença e acham que não precisam se vacinar, né? Esses trabalhos últimos mostram que você que já teve a Covid
e que não se vacinou ainda, você tem uma chance de reinfecção 5 vezes maior do que aquela pessoa que teve a Covid e está com as 2 doses. Então, isso mostra a importância da vacina, que é muito maior a sua proteção do que você ter a doença, como muitos apregoam. Então, o ambiente fértil em que as variantes se encontraram foi o grupo de não vacinados. Não foram os vacinados que estão se aglomerando agora, gerando, inclusive, o aumento da contaminação. Na Paraíba, me corrija se eu estiver errado, de sexta para cá foram 300 casos de Covid registrados, mas nenhum óbito, graças a Deus, nenhum óbito é registrado. Não foi isso que gerou as variantes, mas sim o grupo de não vacinados. A variante Ômicron, ela tem um alto poder de propagação, mesmo ela tendo 60% a 70% uma gravidade menor do que a variante Delta, como ela contamina muitas pessoas, você vai atingir aqueles grupos de fragilizados, isto é, os idosos acima de 80 anos com doenças associadas ou aquelas pessoas que têm doenças imunossupressoras intensas. Esse é o grupo que tende a evoluir para casos graves, mesmo vacinados, num percentual pequeno, lógico, e evoluem para leitos de UTI e, infelizmente, óbitos, justamente porque essa juventude que está indo aos espaços públicos, não se contaminarem, trazem para dentro de casa, contaminam esse grupo fragilizado dos seus pais, dos seus avós, e aí sim, infelizmente, teremos óbitos aí em janeiro, fevereiro e março, pelo incremento no número de pessoas contaminadas que já se observa nos últimos 10 dias, um aumento no número de casos novos diários em decorrência de uma variante Ômicron que ainda não é predominante no estado, mas já começa a circular com mais intensidade. Geralmente, em 20 a 30 dias, ela se torna a variante predominante, como nos Estados Unidos, que ela era 8% só, e hoje é 95%. Então, você prevê aí um aumento também no número de óbitos? E a tendência é haver, não na mesma proporcionalidade, no número de casos novos diários, mas o que se observa no mundo inteiro em relação à variante Ômicron é esse aspecto do número de mortes, ele ser menor, mas também ocorre um incremento. E aí, qual é o caminho, secretário? É tomar as vacinas que estão aí disponíveis, avançar no processo de terceira dose ou esperar aí vacinas específicas contra a Ômicron? Nós temos aí de usar máscara, a máscara N95 é a ideal, e manter os meios de prevenção, distanciamento físico e também lavagem das mãos e a utilização do álcool em gel. Tá. Eu vou querer perguntar ao secretário, inclusive, e principalmente se todo esse cenário que ele está apontando aí está sugerindo e supondo que a gente volte, regrida na abertura das flexibilizações que foram feitas ao longo desse tempo. Mas, secretário, você responde isso daqui a pouquinho, no próximo bloco. A gente vai rapidinho, intervalo comercial, e volta conversando aqui com o Geraldo Medeiros.